Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Thiago Albecho, sou professor de processo penal, delegado de polícia no Rio Grande do Sul e sou ligado em concursos públicos. E o grande objetivo com esse canal que eu criei foi que a gente possa conversar sobre diversos temas de processo penal, legislação criminal, direito penal, enfim, aqueles assuntos mais ligados às ciências criminais e que com certeza podem ajudar muitos de vocês a compreender melhor alguns temas, a tornar tudo um pouco mais fácil e dessa maneira vocês terem um melhor desempenho em provas de concurso, tá bem? Nosso primeiro tema aqui, já vou trazer diretamente, é sobre nulidades e um tema bastante específico, a chamada eloquência acusatória. A eloquência acusatória, ela é um dos defeitos da sentença de pronúncia. E para vocês entenderem bem em que local a gente vai encontrar esse tipo de nulidade, eu vou trabalhar com vocês rapidamente o procedimento bifásico do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um procedimento especial formado por duas fases, a Judicium Accusationis e a Judicium Causae. Na Judicium Accusationis nós temos a acusação e uma fase de instrução probatória. Ouvimos as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, praticamos o interrogatório do réu e, posteriormente a isso, nós temos uma delimitação. O juiz de direito, ou chamado juiz togado, ele vai proferir uma decisão para verificarmos se vamos ter uma segunda fase do Tribunal do Júri, que é a Judicium Causae, ou seja, a fase do julgamento. Nessa decisão que separa a primeira da segunda fase, o juiz pode proferir uma decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Tem muita importância para nós agora a sentença de pronúncia. Por quê? Porque justamente no campo das nulidades, existe lá no artigo 564, inciso 3 do Código de Processo Penal, uma nulidade referente à decisão de pronúncia. E como deve o juiz agir nessa decisão de pronúncia? Primeiro, ele vai analisar a existência de indícios de autoria, prova da materialidade e existência do dolo de matar. Mas por que o juiz analisa esse tipo de dolo, o chamado animus necandi? Porque no procedimento específico, no procedimento especial do Tribunal do Júri, nós só temos o processo e julgamento das infrações penais praticadas contra a vida. Então é preciso que eu verifique se há o dolo de matar. Vejam, o juiz então ele vai analisar se eu tenho a justa causa, indícios de autoria e prova da materialidade e o dolo de matar. Acontece que será que o juiz pode proferir essa decisão de qualquer maneira? Não. Por quê? O juiz, na decisão de pronúncia, ele deve agir de maneira comedida, com uma linguagem discreta, parcimoniosa. Por quê? Se ele adentrar muito nas provas que foram produzidas, se ele fizer incursões ali sobre a responsabilidade do réu, isso posteriormente, quando os jurados receberem a decisão de pronúncia, em analisando a linguagem que foi ali utilizada, nós poderemos ter uma influência no ânimo dos jurados. E isso pode ferir a imparcialidade dos jurados. A imparcialidade dos jurados, muito embora seja muito mais difícil de aferir, já que eles não precisam fundamentar as suas decisões, eles julgam com base na íntima convicção. Mesmo assim, a imparcialidade ela é desejada por parte do julgamento também dos jurados, e não apenas do juiz togado. Então, o que acaba sendo a eloquência acusatória? É quando o juiz ele adentra demais na prova produzida, faz incursões ali também sobre a responsabilidade do réu e dessa forma acaba influenciando os jurados. Quando nós temos esse tipo de situação, nós temos a previsão de uma nulidade específica. Então, o processo pode ser anulado com base nessa decisão que é considerada viciada. Então, a eloquência acusatória ela é um vício na linguagem, mas um vício que afeta a decisão de pronúncia, podendo causar uma nulidade. É muito importante a gente ter em mente, pessoal, que as ações, as atitudes e as decisões e as manifestações em geral do juiz,
elas possuem uma forte influência nos jurados. Porque o juiz, ele é o condutor do processo, ele preside a sessão, né, do julgamento, então todas as manifestações do juiz são muito importantes para os jurados. O juiz, ele goza de prestígio perante o conselho de sentença, por isso que o magistrado precisa ter muito cuidado nas suas manifestações e, em específico, na decisão de pronúncia, ele tem que utilizar uma linguagem comedida, econômica, restringindo-se o máximo necessário para aquilo que seja estritamente suficiente para fazer a análise da justa causa e a existência do dolo, para que ele profira aí uma decisão de pronúncia ou impronúncia. Tá certo? Então agora vocês sabem que eloquência acusatória está relacionado ao tema nulidades no processo penal, especificamente a nulidade da decisão de pronúncia. Tá bem? Digam se gostaram, deixem aqui nos comentários abaixo desse vídeo, façam perguntas, inclusive sugiram novos temas para que a gente possa tratar aqui no nosso canal. Um grande abraço.